Olá, turma. Na aula de hoje, de histologia, essa aqui é a aula 3 de tecido conjuntivo, tá? E hoje nós iremos estudar tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido ósseo, tá? Tecido cartilaginoso e tecido ósseo, que são tecidos conjuntivos, tá? São tecidos de suporte. Essa primeira parte aqui é sobre, a gente vai tratar o cartilaginoso, e na segunda parte da aula o tecido ósseo, tá bom? Bom, o tecido cartilaginoso, ou você pode falar simplesmente cartilagem, tá? Ele tem uma consistência firme, tá? Mas ele não é rígido como um tecido ósseo. Ele é firme, só que não rígido como um tecido ósseo. Ele tem uma função de sustentação, tá? Ele reveste as superfícies articulares, facilitando aí os movimentos, também é fundamental, não é, para os ossos longos, né? Nós vamos ver esse processo de ossificação, como acontece de duas maneiras, tá? É importante destacar, turma, que nas cartilagens, tá bom? Segundo período, não tem vasos sanguíneos, tá? E a nutrição dessas células, tá? A nutrição das células, a gente vai dar um nome para essas células, elas têm um nome, vamos chamá-las de condrócitos aqui. Vou falar sobre elas, tá? Ela é realizada lá pelos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo, logo no tecido conjuntivo adjacente, tá? E a gente apresenta alguns grupos de células que eu estou destacando aí na imagem, e esse um aí seria um condroblasto, eu vou ensinar vocês a identificar, tá? O 2, o condrócito, ó, o 1 aqui é o condroblasto. Ah, professor, por quê? Eu vou mostrar mais à frente. Aqui é um condrócito, aqui é o que nós chamamos de grupo isógeno, tá? Isógeno, tá? E aqui é a própria matriz cartilaginosa, certo? Então, as células desse grupo são os condrócitos, tá? É um tecido que tem uma consistência rígida, como eu falei, porém não é uma firme, né? Mas não não tão rígida como a do tecido ósseo, tá bom? Bom, como função geral, pessoal, como funções aí gerais, tá? O tecido, o tecido cartilaginoso, esse tipo de tecido, ele apresenta funções ligadas principalmente à sustentação, tá, turma? Como o próprio nome já está dizendo, aquela classificação, né? Nós vimos tecido conjuntivo propriamente dito, lembra-se? Tecido conjuntivo com propriedades especiais, segunda classificação, e a terceira classificação, tecido conjuntivo de sustentação. E aqui se encaixa o cartilaginoso e o ósseo, tá? Então, como função primordial ligada a ele, a sustentação. E ela confere aí sustentação a tecidos moles, tá? De revestimento nas articulações. Isso facilita, pessoal, tá? Ok, turma? Desliza, não é? O deslizamento aí absorve os choques aí eventualmente tomados, choques, pancadas, etc. Me refiro a isso, tá? Nós vamos ver que essa constituição ela beneficia essas funções, tá? De acordo com a constituição lá da matriz fundamental, tá? Que ela é amorfa. Já estou até adiantando um pouquinho, mas tudo bem, tá? E a gente percebe que, além disso, foi o nosso primeiro esqueletinho, tá? É a constituição do nosso esqueleto primário, tá? Foi o nosso esqueleto efêmero, temporário, lá no embriãozinho, quando éramos embriõezinhos em formação, tá bom? Facilita aí para a formação no crescimento dos ossos longos, tá? Turma, as cartilagens, exceto as articulares, tá? Eu vou falar para vocês, e a cartilagem fibrosa, elas têm uma bainha ao redor dela que protege. A gente chama de pericôndrio. Eu vou falar sobre o pericôndrio, o que é isso, para a gente tentar visualizar. Meu objetivo aqui nesse slide é falar as funções gerais desse tecido, que é sustentar as partes moles, tá? Como eu já expliquei para vocês, reveste as articulações e, como terceiro, ele proporciona assim o crescimento dos ossos, que acontece de duas maneiras, que eu vou falar mais à frente, tá? Mas de forma geral são essas as funções, tá bom? Bom, olha só, o tecido cartilaginoso ele possui dois tipos celulares, turma, tá? São os condrócitos, tá? E os condroblastos, tá? Além disso, turma,
ele tem uma matriz. A gente está falando de tecido conjuntivo, né? O que que tem nessa matriz? A matriz é constituída de colágeno, tá? Aqui também. A matriz aqui é constituída por colágeno, tá? Ó. Fibras de colágeno aqui, fibrilas de colágeno, aqui a gente está dando um zoom maior, proteínas de junção aqui, tá? A gente está olhando para o cerne. Então, além de macromoléculas, também de proteoglicanos, tem ácido hialurônico e glicoproteínas. Essa é a constituição da matriz, tá? A matriz ela é constituída por colágeno, proteoglicanos, ácido hialurônico e glicoproteínas. A matriz também, turma, ela apresenta aí uma grande quantidade de moléculas de água, tá? Isso mesmo, de água ligada a glicosaminoglicanos, tá? Que a gente chama isso de água de solvatação. Em outras palavras, atua no que eu ia explicar à frente, estou explicando agora, tá? Atua na absorção de choques, de impactos que eu falei no slide anterior, não é? Que tem uma função de facilitar o deslizamento, absorvendo os choques. Exatamente essa água de solvatação aí junto com os glicosaminoglicanos, tá? Tá bem? Como eu já falei há pouco, né, é um tecido que não tem vasos sanguíneos. Olha só, ele é avascular, ele é avascularizado, tá? E o que envolve essa camada é uma estrutura chamada de pericôndrio. Vale a pena falar a etimologia da palavra. Condro significa cartilagem, tá bom? Peri, ao redor, certo? Olha só o nosso pericôndrio, chegamos nele. Vamos comentar sobre ele. Bom, mas de antemão, o tecido cartilaginoso, queridos, como eu disse, ele não apresenta vasos sanguíneos. Então, se ele não tem vasos, ele não tem vasos linfáticos. Será se ele tem nervo? Pensa aí um pouquinho. Os vasos, o tecido cartilaginoso tem nervo, ele não tem vaso sanguíneo nem vaso linfático, mas tem nervo? Também não. Não tem nervos, tá? Então, o que acontece? Como o tecido cartilaginoso não é vascularizado, tá? Toda a nutrição, a oxigenação e remoção de resíduos metabólicos, ela é realizada pelo pericôndrio, cartilagem que fica ao redor. Aqui é a cartilagem, aqui são os condrócitos. Vou falar para vocês o que é cada um disso aqui. Então, acontece pelo pericôndrio, que é uma camada de tecido conjuntivo que envolve as cartilagens. Olha só, uma camada de tecido conjuntivo. O pericôndrio nada mais é do que isso, uma camada que envolve as cartilagens, exceto cartilagens fibrosas e articulares, tá bom? Gravem isso. Turma, o pericôndrio ele apresenta nervos, sim, ele tem nervos, tem vasos sanguíneos, tá? Bem como as células semelhantes aos fibroblastos, tá bom? As quais a gente vai diferenciar em condroblastos. Eu vou falar da citologia desse tecido mais à frente, que permite um crescimento da cartilagem. Nós chamamos isso em histologia de crescimento aposicional, tá? Os condroblastos permitem esse crescimento da cartilagem em crescimento aposicional, tá? Isso é um crescimento que nós chamamos, em outras palavras, para você poder entender melhor, imagine um tecido que está se dirigindo, melhor, duas pessoas caminhando em direção uma à outra ao mesmo tempo, tá? É dessa forma que acontece. Nós vamos ver o processo aqui mais à frente, tá bom? Eu estou adiantando muito a aula hoje, tá? Que mais? Tinha algo mais para comentar para vocês aqui? Importante? Sim. Como eu disse, nas cartilagens de ossos, tá? As cartilagens que envolvem os ossos, sim, os ossos são envoltos também por elas. Tem lá nas articulações móveis. E a nutrição vai ocorrer por meio de um líquido. Esse líquido é o líquido sinovial, que encontra-se presente aqui no pericôndrio, tá? E aqui, pessoal, nessa imagem que não está tão legal, mas eu acho que se você fizer uma forcinha vai dar para olhar. Professor, colocava uma imagem melhor? Pois é. Olha aí o que acontece. Turma, segundo período.
você verifica aí os condrócitos, que são as células do tecido cartilaginoso, e os condroblastos. Professor, qual a diferença? Olha só, os condroblastos, turma, eles são as células que são precursores dos condrócitos, tá? E secretam, são eles que secretam a matriz cartilaginosa, tá? Os condroblastos, eles são as células precursoras dos condrócitos, tá? Se você perceber, eles são mais alongados aqui, o núcleo dele, não é? E eles apresentam, se a gente aproximasse, uns microvílulos bem curtos. O núcleo é bem maior. E se a gente fosse observar a citologia dessa célula, o retículo endoplasmático, o gozo, o complexo de Golgi, eles são bem maiores, bem desenvolvidos. E de onde que vêm os condroblastos? Os condroblastos, eles se originam a partir de células mesenquimáticas. As células mesenquimáticas, pessoal, em histologia, eu já expliquei no primeiro dia de aula para vocês que são as células que originam qualquer tipo de célula. Elas se diferenciam, tá? São as células mesenquimais. Se diferenciam passando a secretar a matriz cartilaginosa. A propósito, qual a origem embrionária do tecido cartilaginoso? Deixa aí no comentário, então me fala por mensagem, meus alunos. Eu não vou falar aqui não, porque eu já falei isso, tá? Bom, tá. Quando essas células elas se encontram aí circundadas pela matriz, tá? Nós já vimos que tem essa matriz, a constituição, na aula de hoje. Ela é chamada de condrócito, tá? E o espaço entre a célula e a matriz, esse espacinho aqui, ó, acho que dá para visualizar, que eu estou vendo claramente no slide como não vai estar projetado, você vai estar vendo a tela do seu computador, smartphone, tablet, etc. Isso aqui se chama de lacunas, são lacunas. Professor, isso tem um nome? Tem. Podia ser matriz celular? Sim e não, eu vou explicar mais à frente para você, mas são lacunas, tá? Turma, os condrócitos... Opa, deixa eu voltar um pouquinho, preciso falar mais umas coisinhas aqui para vocês. Os condrócitos, eles são células arredondadas, tá? O núcleo você pode perceber que é ovoide, não é, ó? Eu prefiro falar subovalado, tá? É ovoide, tá? Subovalado lembra algo que é ovalado, mas não é bem ovalado. Olha, esses são detalhes de pessoas chatas. Mas está correto, tá? É ovoide ou subovalado, tá bom? Eles apresentam um retículo aí endoplasmático, complexo de Golgi também desenvolvido, mas porém, contudo, todavia, no entanto, senhores, tem pouquíssimas mitocôndrias. Isso se dá pela atividade, já que é menos intensa do que os condroblastos, que estão produzindo, em outras palavras, condrócitos. Tá bom? Além disso, turma, as membranas elas têm microvílulos evidentes, e lá no citoplasma a gente observa uns lipídiozinhos com reserva de glicogênio. Aqui também, eles têm essa reserva. Bem como adipócitos também, outras células. Essas células também precisam de reserva, tá? Essas células, normalmente, elas podem se dividir e elas formam um grupo de até 8 células dentro de cada lacuna dessa aqui, ó. De cada lacuna dessa, tá? Cada lacuna. Tá. E aí nós denominamos de grupos isógenos. Semelhante aqui. Deixa eu mostrar um grupo isógeno para você. Olha, aqui é um grupo isógeno, tá? Ó. Iso, igual. Isso é um grupo isógeno. É isso que acontece, tá? O tecido, essas células, elas podem se dividir, formam um grupo de normalmente até 8 células nessa lacuna, tá? Solas. Por que eu falei solas? Mais uma vez, o tecido cartilaginoso não tem vasos linfáticos, não tem vasos sanguíneos, não tem nervos, ou seja, não é vascularizado. A nutrição e oxigenação desse tecido, bem como remoção de resíduo metabólico, etc., tá? É realizada pelo pericôndrio, tá? Já falei para vocês o que é o pericôndrio, lembra? Pericôndrio é essa camada de tecido conjuntivo aqui que envolve as cartilagens, exceto em quem? Vocês lembram aí na aula? Cartilagens fibrosas e cartilagens articulares. Podia ter anotado isso no slide, né? Tudo bem, mas eu falei, então acho que você não vai esquecer.
E aí nós vamos a uma classificação. Ah, professor, tá em inglês, se acostume. Não tem problema, não é? Aí nós vamos a uma pequena classificação, linda aqui, rapidinha, tá? Vou comentar sobre cada uma. Nós temos 3 tipos de cartilagem. Nós temos a cartilagem alina, que é mais comum. Nós temos a cartilagem elástica, o nome é bem subjetivo já, né? E a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Eu vou comentar sobre cada uma. E aqui na imagem ao lado, conforme você pode observar, a respectiva coloração em roxo, em rosa e em vermelho se refere à localização. Por exemplo, cartilagem alina, onde está localizado, você consegue visualizar. Eu vou já comentar sobre isso aqui, essas estruturas, epiglote, traqueia, etc. Fibrocartilagem, sínfise púbica, os anéis aqui da coluna vertebral. Cartilagem elástica, a gente consegue visualizar também, tá? Então, a gente vai comentar sobre cada uma agora. Primeiro, cartilagem alina. Como eu disse para você, é a cartilagem mais comum no nosso organismo. Ela tem normalmente uma cor azulada. Eu ia espirrar e não consegui. Desculpe aí, turma. É sinusite o tempo todo, eu passo o dia assim. Acho que em sala de aula vocês devem lembrar que meu nariz fica coçando o tempo todo. Tá, bom. Eu falei que é a cartilagem mais comum, tá? Ela tem uma cor aí branco-azulada, tá? E normalmente ela é translúcida. Não posso deixar de destacar que é o nosso primeiro esqueletinho, pessoal. É o nosso primeiro... São os nossos primeiros, entre aspas, estou fazendo aqui aspas, nossos primeiros ossinhos, tá? É uma cartilagem alina, tá? A matriz da cartilagem alina, pessoal, ela é principalmente um colágeno tipo 2, tá? Também tem aqueles componentes que eu falei lá para vocês da matriz, ácido hialurônico, glicoproteínas e proteoglicano. Então, a matriz da cartilagem alina, vamos lá. Colágeno tipo 2, ácido hialurônico, glicoproteínas e proteoglicanos, tá? Essa cartilagem ela é encontrada aí constituindo esqueleto de embrião, como eu falei para vocês, nosso embriãozinho, o nosso, né? E no adulto, em nós aqui adulto, você aí, nesse momento intestinal, onde é que ela está localizada? Ela está na traqueia, tá? Traqueia. Ela se encontra nas fossas nasais aqui. Infelizmente não coloquei aqui, mas também está nas fossas nasais. Onde mais? Tá nos brônquios, tá? Nas extremidades dos brônquios também está localizada, tá? Articulação aí de ossos longos, olha só, também articulação de ossos longos e extremidade de costelas, tá? Tanto nas flutuantes quanto as fixas aqui, tá? Nas extremidades das costelas. São esses locais que a cartilagem alina se encontra. Eu acho interessante destacar que a presença lá no disco epifisário dessa cartilagem, ela vai ser responsável pelo crescimento dos ossos. Como assim, professor? Vou explicar para vocês mais à frente, tá bom? Então, tá aqui também no slide onde se encontra, né? Tá, então, no nariz, como eu falei, na laringe, extremidade das costelas, na traqueia também, tá? Fossas nasais, enfim. A cartilagem elástica, pessoal. A cartilagem elástica, queridos, ela tem uma cor amarelada. E normalmente ela tem, adivinha, fibras elásticas. Lembra lá na primeira aula que a gente comentou sobre as fibras? Pois é, elas estão servindo aqui. Tem fibras elásticas e muito pouca mesmo fibrila. Muito pouco, tá? Menos fibrilas, pronto. Menos fibrilas que de colágeno tipo 2. Aqui já é um valor em menor número, tá bom? A cartilagem elástica, ela é encontrada aí no pavilhão auditivo. Vou voltar aqui na imagem, eu podia ter colocado, mas ela é encontrada aqui, ó, no pavilhão auditivo, tá? Na tuba auditiva, na laringe, tá? Não está evidente aqui, é o canal comum ao ar, tá, pessoal? Laringe. Além do pavilhão auditivo, na tuba auditiva, na laringe e também lá na região da epiglote,
tá? Na epiglote. A cartilagem fibrosa, turma, ou fibrocartilagem, tá? Também. Ela é uma cartilagem mais, ó, mais fibrosa, o próprio nome está dizendo, né? Ela é constituída aí por fibras de colágeno do tipo 1. Olha só, já é diferente aqui, tá? E por ela ser bastante fibrosa, pessoal, ela é menos ácida. Então ela tem menos ácido hialurônico, tem menos proteoglicano, tem menos glicoproteína, tá? Porque ela é mais resistente. As fibras de colágeno, eu acho que eu mostrei na primeira, mostrei na primeira aula. Nesse caso, elas formam aí feixe, e os condrócitos, lembra? Os condrócitos são as células que formam a cartilagem. Eles se depõem aí em duas fileiras, estão dispostos em duas fileiras, tá? Para dar mais resistência, atração, impacto, etc. A cartilagem está na nossa coluna, na sínfise púbica, tá? Tem muita movimentação, tem muita pressão em cima, gravidade, a gente, enfim, tá? Então ela suporta grandes pressões, tração. Ela está presente entre os discos invertebrais, lá na sínfise pubiana também. E outro local de bastante pressão, lá nos meniscos das articulações do joelho, tá? Então é bem fibrosa, tem que ser algo bem resistente para suportar a pressão que é exercida. Olha só, porém eu tenho que fazer uma observação aqui. Diferentemente lá das cartilagens anteriores, essa não, olha só, não apresenta pericôndrio, tá? Cartilagem fibrosa não tem pericôndrio. E aí, como é que fica a nutrição? A nutrição ela ocorre por meio do tecido conjuntivo denso, tá? Eu acho que eu já até falei isso um pouquinho, mas não com essas palavras na primeira aula, tá? Cartilagem fibrosa ela pode ser encontrada, tá? Então ela pode ser encontrada nesses devidos locais. Vimos que ela não tem pericôndrio, ela é nutrida pelo conjuntivo denso, e ela pode ser encontrada nos pontos de inserção em tendão, tá? Ligamento dos ossos, na sínfise púbica, conforme está no slide todo. Vou olhando aqui para o slide, tá? No joelho, conforme aqui a imagem, ó. Olha só as vértebras, onde que a gente encontra, ó, cartilagem ela está nessa região, tá? Nesses discos aqui, na sínfise púbica, para quem não sabia o que era, eu estou localizando aqui para você. E também aqui no joelho, tá? Nas articulações aqui, tá bom? E aí, pessoal? E o que acontece com a cartilagem depois de uma lesão? Será se regenera? Tá? Depois de uma lesão, numa região, no tecido cartilaginoso, perdão, nós temos um grupo de células que são chamadas de células condrogênicas. Condro de cartilagem, genos de originar, tá? Essas células condrogênicas, elas estão lá na periferia desse tecido, ou seja, no pericôndrio. Elas podem penetrar na região que foi lesada, refazendo aquela cartilagem que foi lesada. É o que você observa, por exemplo, quem luta, sei lá, jiu-jitsu, você percebe que a cartilagem aqui da orelha, ela é, falando a linguagem mesmo nossa pra gente entender, estourada, que eles chamam, né? O tecido, em outras palavras, o tecido ali, ele foi bastante gasto, tá? Os condrócitos, eles foram gastos. E aí o que acontece? Células condrogênicas naturalmente migram ali do pericôndrio para aquela região lesada, só que ela não se restaura como antes. Por isso que fica daquela forma, ou seja, exceto nas crianças, a regeneração do tecido cartilaginoso é ineficiente. Por isso que fica daquela maneira, porque as células condrogênicas, elas não têm o poder, essa foi interessante falar dessa forma. Elas não têm a função, é bem limitada, de fornecer
condrócitos como eram antes, de formar novamente aqueles condrócitos. Então não é isso que acontece. Então, se for lesada, o tecido conjuntivo ali ele vai se aglomerar. Aqui a gente tem uma imagem agora. Eu adoro as imagens, então a gente vai falar de umas imagens agora, tá? Então vocês estão vendo aí, turma, uma imagem. Tu observa aí que os condrócitos eles estão localizados nas lacunas da matriz, ó. Os condrócitos, pericôndrio, tá? Pericôndrio, tá? Pericôndrio, condrócito, lacunas da matriz, tá? E muitos aí têm parte de grupos isógenos. Grupos isógenos é esse aqui, turma, ó. Isso aqui são grupos isógenos, ó. Grupos isógenos, tá? Tanto na parte superior como na parte inferior, tá? E essa parte rosada aí mais escura é o pericôndrio, conforme eu já falei. De onde vêm os condrócitos? Tá? Essas células do pericôndrio gradualmente elas vão se diferenciar em condroblastos e condrócitos. Você percebe então que é o estágio mais avançado da célula. O condroblasto é a célula mais jovem, o condrócito é a célula mais velha, tá? Condro, cartilagem, blasto, tá? Mais novo, mais jovem, tá? Opa, microfone caindo, só um instante. Peraí, turma. Vamos lá. Olha só, essa outra imagem aqui, né, você tem uma cartilagem fibrosa de um animal jovem aí, tá? E a gente evidencia adivinha o que é isso aqui? 3 condrócitos, tá? Exatamente, são 3 condrócitos aqui, tá? E eles estão em suas respectivas lacunas. A lacuna que eu estou me referindo agora, acho que ficou mais evidente, né, turma? Deu pra ver que aqui é a matriz aqui, ó, e aqui é a lacuna. Vou apontar aqui certinho para você ver. Lacuna, matriz, condrócito, para você poder enxergar bem, tá? E eles estão aí em suas respectivas lacunas. Você percebe a abundância de retículo endoplasmático granuloso? Dá para ver, não é? Ou melhor, não dá para ver muito evidente aqui, mas ele é bem abundante, tá? Essas células estão sintetizando as moléculas da matriz, tá? Proteoglicano, glicosaminoglicano, tá? E na matriz, a matriz do tecido cartilaginoso tem grandes quantidades de fibrilas, dependendo do tipo também, né? Se ela é hialina, se ela é elástica ou se ela é fibrosa. Que nesse caso você acha que é o quê? Hialina, não é? Certo? Legal? Opa, não está passando. Bom, histogênese é a formação, tá, desse tecido, tá? Você percebe esse esqueminha para você, evidencia aí a histogênese da cartilagem hialina a partir do mesênquima, tá? A formação a partir de células, pessoal, células mesenquimais, para você que não entendeu, são células que vão sofrer divisão celular, são células indiferenciadas que darão origem a outro tipo de célula. Nesse caso aqui é a célula cartilaginosa. Isso aqui que você está vendo, ó, é o que eu falei para vocês o tempo todo. Adivinha o que é? Células isógenas, tá? Ó, deu um tempo para você pensar. E aqui são os condrócitos. Então você percebe aí em A, né, a multiplicação nas células mesenquimatosas ou mesenquimais, tá? Formam um tecido celular, tá? Em seguida aí no Bzinho você tem a produção da matriz, os condroblastos eles se afastam, tá? Esses Czinhos condroblastos eles estão se afastando, ó. Olha só, são condroblastos, ó a divisão celular aqui. E aí se dividindo aí por mitose, tá? Vão dando origem aí às células, os condrócitos e os grupos isógenos. Aqui também é interessante para a gente poder diferenciar, ó, as células mesenquimais, os condroblastos. Por que são condroblastos? Estão se dividindo aqui, ó. Os condrócitos também sofrem divisão, sim, ainda estão se dividindo. E as células ou grupos, na verdade, grupos isógenos aqui, ó. Tá? Então é isso.
certo? Simples, não é legal? Aqui você tem outra imagem, parece uma pintura pós-moderna, não é? Mas não, pessoal. Aí você está verificando fileiras de condrócitos. Olha só, são fileiras. Aqui é a matriz, tá bom? Aqui são fileiras de condrócitos separadas aí por fibras de colágeno, que é a matriz, pessoal, tá? Isso aí é uma peça, é uma lâmina muito fácil de identificar, é de uma fibrocartilagem, tá? É bem forte, né, o arranjo, então a gente consegue diferenciar facilmente. Essa facilidade a gente pega com a prática mesmo, olhando várias lâminas, mas tecido cartilaginoso é muito tranquilo, tá bom? Muito simples. E aí é uma fibrocartilagem que é encontrada com frequência na inserção de tendão, na cartilagem, também na cartilagem hialina, aparece um pouco, tá? E na parte epifisária dos ossos. Pessoal, para quem não sabe o que é a região epifisária dos ossos, epífise, são as extremidades, tá? Por exemplo, eu vou pegar o fêmur aqui são as epífises, tá? São as extremidades. E essa cartilagem, ela alberga, tá? Não é para facilitar o movimento, para proteger, ela está aqui ao redor, tá? A gente tem aqui uma região, tá? Que protege. Além do periósteo, tá? Que é de osso, temos o pericôndrio também que envolve. Espero que tenha ficado um pouquinho claro aí essa parte. Eu tenho ficado claro. Eu achei interessante, já que a gente está falando, vamos falar de coisas práticas também. Eu achei interessante eu abordar isso. Normalmente eu comento para alguns alunos também de fisioterapia. Mas o que acontece, pessoal? Vou comentar aqui para vocês sobre... Já ouviram falar do disco de hérnia, né? O que é o disco de hérnia? Hérnia vem do latim esse termo, então significa ruptura, rompimento, tá? A coluna vertebral, ela é composta, nós sabemos, por vértebras, tá? Que lá no interior tem um canal por onde passa a medula óssea, tá? Perdão, a medula espinhal, tá? Ou nervosa, tá bom? É um complexo do sistema nervoso central, tá? Então passa lá pelo forame magno, por dentro da coluna. Aqui você está vendo uma vista frontal aqui de cima, esse tecido altamente vascularizado e o nervo, que é o sistema nervoso central, passando por aí. Então, entre essas vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacrais, coxígeas, etc., tá? Ela tem um tecido cartilaginoso e elástico, que a função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra, tá? Para amortecer o impacto. Nós vimos que é a fibrocartilagem, tá? Os discos intervertebrais, dependendo do tipo de atividade, ou então tem vários fatores que contribuem para uma hérnia de disco, tá? Enfim, eles se desgastam com o tempo, tá? O uso repetitivo é um dos, e aí facilita a formação de hérnia de disco. Ou seja, pessoal, parte desse conteúdo, parte dele sai da porção normal e aí comprime as raízes nervosas que estão aqui e causam uma dor incomensurável, tá? Comprime essas raízes nervosas que emergem da coluna, que tem gânglios, tá? Então isso encosta no nervo, nossa, é uma dor terrível, tá? O problema ele é mais frequente nas regiões lombares, na região lombar e cervical, por serem áreas aí que elas são mais expostas ao movimento. Nesse exato momento, eu tenho certeza que você está assistindo essa aula, você está mal sentado, numa má postura, tenho certeza. Ou a cervical está para baixo, olhando o celular ou o seu tablet, ou a sua lombar está desencaixada da parte posterior da cadeira, eu tenho certeza. Tá? Então esse é o problema, tá? Na região cervical, na região lombar, que são áreas aí que expostas a movimentos que normalmente movimentos errados e suportam mais cargas, né? E a gente coloca mais carga, tá bom? Legal? Dando continuidade, pessoal, vimos o tecido aí, o tecido cartilaginoso, a cartilagem, espero que vocês tenham entendido, tranquilo, né, pessoal, né? Legal? E agora nós vamos ver o tecido ósseo, tá?
Se concentre novamente, tome uma água, tá? Vamos lá, pessoal. Ainda, o tecido ósseo também, turma, ele é um tecido conjuntivo de suporte. É um tecido conjuntivo, falando mais uma vez, tecido conjuntivo é o tecido diferente dos grupos de tecido, né? O que caracteriza o tecido conjuntivo é lá a sua matriz extracelular, que são fibras, alguém lembra? Quem lembra ou deixa nos comentários ou me manda mensagem, tá? Que são as fibras e a substância fundamental, a matriz extracelular, não é isso? Fibras e substância fundamental. Nós vamos ver que tem um diferencial enorme aqui para o tecido ósseo, tá? Turma, o tecido ósseo, ele é um tecido conjuntivo, como eu já falei, canso de falar isso, né? De suporte, é um tecido especializado, tá? Ele tem diversos tipos celulares que nós vamos ver. E uma coisa interessante, algo interessante, é que a matriz extracelular é mineralizada. Nós chamamos de matriz óssea. Ok? Tá. Esse tipo de tecido, senhores, ele é um dos principais constituintes do nosso esqueleto humano. E o que caracteriza o nosso esqueleto? Os nossos ossos, tá? O nosso osso, o nosso tecido, é a sua rigidez, dureza e certa flexibilidade, porque o osso ele não é só rígido e duro, ele também é flexível, tá? Ok? Então, como função básica do nosso tecido ósseo, claro, ele é um suporte. Eu destacaria, por isso que eu coloquei primeiro, ele é uma armadura de proteção, um suporte aí para os órgãos moles e vitais, tá? A caixa craniana, a caixa torácica, etc. A região pélvica aqui, tá? Lá onde tem a medula óssea, tá? No interior dos ossos se formam as hemácias, células de defesa, tá? Ele é o apoio para os músculos estriados esqueléticos, tá? Agindo com cartilagem, músculo e osso para acontecer a movimentação. Claro, tem um processo fisiológico que acontece, uma bomba de cálcio, etc. O estímulo nervoso ao mesmo tempo, tá? Aí é onde também acontece o metabolismo de cálcio, enfim, tá? Essas são as principais funções, tá? Olha só, quanto à sua composição, pessoal, ele tem 95% a parte orgânica, tá? A gente divide em parte orgânica e parte inorgânica, tá? As células são os osteócitos, tá? E a matriz, como eu já falei, ela é mineralizada. A matriz extracelular é um tecido rígido. O que tem lá? São fibras de colágeno tipo 1, também já falei isso no início, né? Olha o que é importante aqui, SFA, o que é isso? Substância fundamental amorfa. E minerais de cálcio, a hidroxiapatita, tá? Então a parte, como eu falei, é dividida em parte orgânica e parte inorgânica. A parte orgânica, 95% é colágeno tipo 1, tem aí, né? Olha só. Olha, adivinha, de novo, glicosaminoglicano, proteoglicano, semelhante da cartilagem. Mas aqui tem um diferencial, temos glicoproteínas adesivas, como, por exemplo, a osteoquitina, tá? Osteoconectina, alguns autores mais antigos, mas é a osteoquitina, que ela faz a ligação do colágeno com os proteoglicanos, ok? Então essa é a parte orgânica. E a parte inorgânica? Os íons mais encontrados aí são o fosfato e o cálcio, tá? E eles formam uma substância que formam aí os cristais de hidroxi. Acho que eu afastei o microfone, tá? O cálcio e o fosfato, o microfone caindo, turma, formam aí os cristais de hidroxiapatita, tá? Olha, senhores, senhoritas, tá? Senhoras, os íons da superfície da hidroxiapatita, uma informação extra para vocês, tá? Eles são hidratados, tá? Portanto, eles têm aí uma camada de água em volta, ao redor, onde está dissolvido aí íon. Quando necessário, cálcio, que é o primeiro a ser mobilizado, é que está nessa camada aí em volta desses cristais. Só posteriormente é que dá a dissolução dos cristais através de osteoblasto, ou seja,
a deposição de células ósseas, tá? Osteoblastos, eles se removem, ela se dá posteriormente, tá? Legal? E aí, eu acabei de comentar, não é? De 90 a 95% é o colágeno tipo 1, mais proteoglicano, glicoproteína multiadesiva, tá? Que são aí, tem osteocalcina, osteopontina, tá? Osteonectina, siloproteína ou cialoproteína. Essa é a matriz orgânica, tá? Conforme você pode ver nesse quadrinho que eu separei aqui, tá? 35% da matriz óssea, matriz orgânica. Esse percentual de colágeno tipo 1 é lá na matriz orgânica. E 65% é hidroxiapatita, a matriz inorgânica. 65% é matriz inorgânica, perdão. E aí você tem cálcio, fósforo, formando aí a hidroxiapatita, que é o complexo, tá? Mas você tem outros íons também. Bicarbonato, citrato, magnésio, sódio, etc. Eu botei por ordem de quantidade, que é mais comum, tá? Tá bom? Então, pessoal, você percebe que a matriz orgânica, ela dá uma flexibilidade e a matriz inorgânica, ela dá a dureza, a rigidez, sendo assim resistente, tá? Ok? Então, conferindo aí ao osso, resistência, dureza e elasticidade. Bom, claro que temos que comentar sobre as células que compõem o tecido, o tecido ósseo, tá? Quase não sai. Nós temos aí, vou comentar sobre cada uma. Células osteoprogenitoras. O nome já é bem subjetivo, não é isso, pessoal? Osteo de osso, pro de antes, genitoras da origem. Células osteoblásticas ou osteoblastos são as células mais jovens, tá? Elas sintetizam algo. Os osteócitos são as células mais maduras, sim. Lembra dos condrócitos? Aqui são os osteócitos. E os osteoclastos são células maiores. A gente vai ver que tem um processo interessante aí na reabsorção óssea, tá? Ou seja, nós temos aqui duas linhagens, tá? 4 tipos de células e temos a linhagem para formar monócito, macrófago e osteoclastos, que advém dessa linhagem aqui, que realiza a reabsorção, e a linhagem osteoblástica, tá? Vou comentar sobre cada uma agora, vamos lá, que são níveis de maturação da célula, em outras palavras, tá? Pessoal, primeiro as células osteoprogenitoras, mas eu vou comentar sobre para vocês, são células mesenquimatosas, tá? São células mesenquimais, vocês já lembram o que é isso, né? Já sabem, células mesenquimais. Elas têm o poder de diferenciar, eu acho interessante falar esse poder, mas elas têm esse poder de se diferenciar, de proliferar em células aí formadoras do tecido ósseo, nesse caso, os osteoblastos, ok? Elas persistem até a vida pós-natal, tá? Ela é encontrada em quase toda a superfície livre do osso, tá? Endósteo, periósteo. Opa, professor, não falou de endósteo, vou falar ainda, tá? Trabéculas aí de cartilagem calcificada também, que é um termo bem histológico já, tá? As trabéculas. E é durante a fase de crescimento dos ossos e reparações de lesões ósseas, a gente vai falar disso também, tá, pessoal? As células osteoprogenitoras, elas são mais ativas e elas também aumentam a atividade, originando aí novos osteoblastos para o tecido ósseo. Ou seja, essas células originam as demais células, tá? Os osteócitos, pessoal. O osteócito está localizado na cavidade, lá nas lacunas. Lembra que a gente já mostrou os osteócitos dentro da matriz óssea? Tá? Vou voltar para você poder ver. Ó. Opa. Aqui dá para ver. Aqui é um osteócito. Aqui é a matriz óssea. Aqui é um osteócito, tá? Então, o osteócito, ó, dá para ver melhor aqui. Interessante. É a mesma imagem, eu botei pra cá. Então, ele tá nessa lacuna, tá? Tá no interior dessa lacuna, tá bom? Que tá dentro da matriz óssea, tá? Então, dessa lacuna formam-se uns canais para o seu interior e tem prolongamento aí que faz contato com junções aí que nós chamamos de junções comunicantes, tá?
normalmente não é mais fechado para passagem de íons aí, de um para o outro, tá? Os osteócitos, pessoal, ele tem um papel que é fundamental, incipiente para manutenção da integridade da matriz óssea. É a principal célula do tecido ósseo, tá? Do osso, tá? E algo que acontece é que os osteócitos, como já são células mais velhinhas, eles não realizam mitose, tá? Não se duplicam, tá bom? E os osteoblastos, como eu disse, tem origem mesenquimal, vocês já sabem o que é. Os osteoblastos são células jovens, o nome já fala esse pós-fixo, esse sufixo blasto, célula jovem, tá? Eu que não estava sentado direito agora. Tá bom? Então são células jovens, tá? E você percebe que tem uma atividade intensa até pela própria, deixa eu tentar alcançar aqui, pela própria histografia aqui que você está visualizando, essa nossa imagem, essa lâmina, tem uma atividade metabólica intensa, tá? Que é responsável pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Qual tipo de colágeno tem? Já falei, só para você pensar, mas colágeno tipo 1, tá? São os osteoblastos que são responsáveis por produzir glicoproteínas e proteoglicanos também, tá? E é lá também que concentra o fosfato de cálcio, participando também da mineralização da matriz. São os osteoblastos que estão presentes nele. Se a gente for falar de morfologia deles, diferenciando no laboratório, isso é mais para a parte laboratorial, mas não custa falar para vocês que elas são células mais cúbicas, mas também elas se apresentam de formas cilíndricas. A gente pode até confundir com alguns epitérios, né? Se a gente for mais desavisado com a substância fundamental amorfa, né? O aluno que não tem o contato, tá? Eles também existem no endósteo, que é uma membrana do tecido conjuntivo que reveste o canal da medula, da diáfise e cavidade menor do osso esponjoso e compacto. Calma, vou falar sobre isso também, tá, pessoal? Bom, eles têm uma atividade sintética, pessoal, alta. Eles se destacam porque eles apresentam uma basofilia bastante elevada, ou seja, eles são basófilos, tá? Além disso, eles têm um sistema de comunicação intercelular que é semelhante aos osteócitos, tá? Os osteócitos, inclusive, como eu já disse, eles se originam a partir dos osteoblastos, tá? Quando eles estão mais envolvidos aí completamente por matriz óssea, tá bom? Pelas lacunas. Então, a síntese proteica diminui e o citoplasma torna, de certa forma, menos basófilo. Certo, pessoal? E daí nós temos os osteoclastos, tá? Os osteoclastos, eu costumo dizer que os osteoblastos botam osso, eu estou colocando entre aspas, tá? E os osteoclastos tiram, removem, tá? Ossos, tá? Eles é um tipo de célula que remove a parte responsável aí pela reabsorção óssea, tá? Que eu vou explicar melhor mais à frente do que isso se trata, tá bom? Tá? Essa parte eu deixei para explicar um pouquinho mais à frente, que a gente vai ter a gente vai envolver com outro assunto isso aqui, tá? Mas em outras palavras, botam osso, o Bzinho eu estou colocando B de bota, tá? B de bota, osso, e aqui de come osso, tira osso, tá? Na reabsorção óssea. Vou falar o que acontece com a questão do aparelho ortodôntico, por exemplo, tá? E nós temos aí os ósteons. Ósteon, tá no plural, ósteons, tá? Que é o sistema de Harvey, tá? Que eu vou falar para vocês, que é a unidade e estrutura do osso compacto, tá? Ele é constituído por lamelas aqui, ó, essas lamelazinhas, aqui são lamelas, ó, lamelas, lacunas, tá? Elas estão dispostas aí, eu diria que concentricamente, né? Em torno do canal de Harvey, tá? E tem aí capilares sanguíneos. Bom, pessoal, o sistema de Harvey, ele é um cilindro, tá? E lá dentro tem vasos, tem nervos, tá bom?
são esses nervos vasos nós chamamos de canais de Harvey, tá? Esses canais aí eles estão se comunicando com a cavidade medular, com a cavidade da medula, com a superfície externa do osso, por meio de canais aí de aberturas. Nós chamamos esses canais de canais de Volkmann, tá bom? Olha só, mostrando um pouquinho melhor aqui aquela imagem que eu mostrei para vocês. Olha só, os osteoblastos são células mais jovens que secretam osteócitos. Aqui são células, são as células do tecido ósseo, tá? E os osteoclastos são células que comem osso, tiram o osso, são responsáveis pela reabsorção óssea, tá? Aqui nós temos o tecido conjuntivo, aqui a matriz óssea. Deu para ver nesse exemplo mais claramente, né? Esse tipo de célula. E aqui nós temos células mesenquimais aqui ao lado, apesar de não estar apontando, ó, mas temos células mesenquimais. Legal, não é? Tá bom? Essa imagem está bem legal para a gente poder visualizar essas estruturas. Tá bom? Bom, ó, como eu já mencionei para vocês, a superfície óssea, até voltei para falar. Você tem aqui um fêmur, ó. Tá vendo? Fêmur, osso, a gente tá vendo a histologia. Ao redor nós temos uma estrutura. Pério ao redor é o periósteo, tá? Toda a superfície óssea, como eu já falei para vocês, ela é revestida por célula, tá, pessoal? Essa célula pode ser de 3 tipos. São células osteoprogenitoras, célula-tronco, tecido ósseo, osteoblastos, botam osso, osteoclastos, comem osso, tá? Os osteoblastos, eles são a maioria das células que revestem, tá? A superfície externa do osso, ela é revestida por célula e do lado de fora, do lado externo a essas células, por uma camada de tecido. É um tecido denso, modelado, tá? E esse conjunto, tá? Que é a parte de tecido denso, modelado, mais essas células, é o que nós chamamos de periósteo, tá? O periósteo, em outras palavras, que vocês estão olhando no slide, coloquei bonitinho aí para vocês, é o tecido conjuntivo denso, tá bom? Nós chamamos também de fibras de Sharpey, tá? É a camada mais superficial, conforme eu expliquei para vocês, tá? Ou seja, e na parte mais profunda é que nós temos as células osteoprogenitoras, que darão origem aí, são a partir de células indiferenciadas, dão origem às células, aos osteoblastos, aos osteócitos, etc. Tá bom? O periósteo e nós temos o endósteo, tá? Não tá passando, tô tentando passar, mas tá, vou comentar aqui então. E o endósteo é a parte mais interna e ele é constituído de tecido conjuntivo frouxo, tá? Esse é constituído de tecido conjuntivo frouxo, tá bom? Se a gente observar, tinha mais alguma coisa para falar aqui, uma observação que não está aparecendo na animação, mas eu vou falar, tá? Ó, na figura tem um trecho de periósteo que é ressaltado aqui em cor, tá? Nessa corzinha aqui, ele está numa camada aí de osteoblasto, tá? De tecido conjuntivo denso, e aqui é cheio de fibra colágena, tá bom? Nessa parte interna aqui tem fibra colágena também. Não apareceu, eu botei uma animação aqui, não apareceu, mas tudo bem. Mas era aqui, era só para destacar essa medula aqui, tá? O endósteo aqui, que é o tecido conjuntivo frouxo, tá? É a parte mais interna. Toda a superfície interna dos ossos ela é revestida por células aí dos mesmos tipos que eu citei, tá? Do mesmo tipo que foram citadas anteriormente, são as mesmas. E em conjunto, né, tem o nome de endósteo, tá? E o que acontece? O endósteo, ele é geralmente uma camada muito fina. E ela é formada de células que elas estão, digamos, dispostas na matriz óssea, conforme você está vendo aqui, ó, isso aqui é do endósteo. Isso aqui é o endósteo que eu estou falando, tá, pessoal? E ela reveste não apenas a cavidade óssea, por exemplo, canais medulares, etc., mas todas as pequenas cavidades que estão aí localizadas entre trabéculos do osso esponjoso
e até mesmo a parede interna dos canais de Harvey. Deixa eu botar aqui no canal de Harvey. Deixa eu ver aqui, deixa eu localizar. Ó, se eu colocar aqui, essa parte interna aqui é o endósteno, tá? Ela reveste aqui internamente os canais de Harvey, tá? Opa, passei demais. E aqui, o que é isso aqui, pessoal? Aqui são condrócitos, ó, tá? Então o periósteo é a parte que reveste mais externamente o osso, pessoal. O endósteo é a parte interna. Em outras palavras, é isso, tá? O endósteo aí, ele tem camadas de células osteogênicas que formam também condroblastos e condrócitos, e ele reveste a cavidade de osso esponjoso, tá? O canal medular e os canais de Harvey, conforme eu já falei para vocês. Em outras palavras, senão não sai. Bom, pessoal, histologicamente a gente destaca, didaticamente também, histologicamente nós temos dois tipos de tecido ósseo, tá? Eu preciso destacar que eles têm os mesmos tipos de célula e também têm a mesma matriz, tá? Mas nós dividimos porque tem algumas diferenças que eu vou destacar aqui para vocês. É o tecido ósseo primário ou imaturo, vou falar para vocês, e o tecido ósseo secundário, também chamado de lamelar ou maduro. Vamos primeiro para o primário. O tecido ósseo primário, tá? Como eu disse para vocês, esses dois tipos, eles têm as mesmas células, mesmo constituintes da matriz. Mas esse tecido primário é o que aparece primeiro, tá? Tanto no desenvolvimento embrionário como na reparação de fratura, tá? E ele, de certa forma, ele é temporário, porque ele vai ser substituído por um tecido secundário, tá? No tecido ósseo primário, a fibra de colágeno, ela é bastante irregular, não tem orientação definida, tá? Não tem orientação definida. Todavia, esse tecido, quando ele passa a ser secundário ou lamelar, tá? Também, essas fibras elas são mais organizadas, por isso lamelar, formam-se lamelas e tem aí uma disposição muito peculiar, tá? Cada osso, o primeiro tecido ósseo que aparece é o tipo primário. E aí ele é substituído gradativamente por tecido ósseo lamelar ou secundário, tá? Nesse último a gente destaca no osso secundário, osso compacto e osso esponjoso. Deu para entender? Legal? E aí a gente tem, ó, as fibras colágeno, elas são, lembra que eu falei que elas são irregulares? Menos minerais e mais osteócitos, e é um tipo de osso que vai ser substituído por um lamelar ou secundário. Por isso nós chamamos de primário ou imaturo, tá? Ela não é organizada em lamelas, ó. Os osteócitos aqui são avulsos, randômicos, aleatórios, tá? Legal? Quando se fala de maduro, tá? Maduro. Quando você fala de maduro, tá? O tecido ósseo secundário ou lamelar, porque forma lamelas, ou maduro, é uma variedade que é encontrada no adulto, tá? Eu destacaria como principal característica são as fibras colágeno, já falei, né? Organizadas em lamelas, tá? Elas ficam paralelas umas com as outras e elas estão dispostas em umas camadas concêntricas. Vamos ver nos canais de Harvey mais à frente, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Concêntricas, mais cilíndricasinhas aqui, tá? Vou já mostrar outra imagem para vocês, tá? Que elas estão em torno dos canais de vasos sanguíneos ali, etc, formando o sistema de Harvey ou Osteon, tá? Sistema de Harvey ou Osteon, tá? Pessoal, o sistema ele tem um vaso, eles têm vasos aí no eixo central, com lamelas que eu já falei que elas são concêntricas e tem várias fibras ao redor, várias fibras, tá? Ó, o endósteno, olha aquele endósteno que eu estava falando para vocês, tá aqui, lembra lá do endósteno? Olha aqui, eu falando do endósteno que reveste a cavidade interna, olha ele aqui, ó, bem simples, ó, olha só, legal, não é? Tá aqui, ó. Se a gente fizer um corte aqui desse osso, localizado aqui, aqui. Mas enfim,
Esse sistema aí, ele tem um vaso no eixo central, no eixo do canal, tá? Com as lamelas são concêntricas e várias fibras ao redor. Esses canais, turma, eles se comunicam entre si. E com a cavidade medular, conforme eu já falei para vocês, com a superfície externa do osso, através de vários transversos oblíquos, ó. Conseguem visualizar? Tá muito complicado, né, turma? Compliquei? Mas eu acho que dá para visualizar. Esses vasos, eles se comunicam, pessoal, entre si, tá? Através desses transversos. Esses que são os canais de Volkmann, ó, canais de Volkmann. E se distinguem de Harvey, por quê? Eles não apresentam lamelas ósseas concêntricas, tá? Olha só o sistema de Harvey, canal de Volkmann aqui, ó, não apresenta aí as lamelas ósseas concêntricas, tá? Era isso? Sim. Tá. Mas as lacunas, lembra que eu falei das lacunas? A gente falou lá das lacunas. Elas são os locais onde ficam os osteócitos. Vou voltar novamente aqui pra gente visualizar isso agora. Olha só, as lacunas. Lacunas, prazer. Aqui, ó, lacuna, os osteócitos. O que são essas lacunas? Tá? São essas lacunas, pessoal, onde ficam os osteócitos. Vocês perceberam aqueles prolongamentos ali que se comunicam com os outros? Através daqueles complexos ali. É isso que permite a passagem de íons, pessoal, de pequenas moléculas de um osteócito para o outro. Esse prolongamento ele constitui os canalículos ósseos, tá? Eles estão aqui, tá bom? Estão aqui, ó, localizados dentro do osso. Ali foi feito por um micrótomo, uma técnica, tá? Pra gente poder visualizar, mas tá aqui, a gente tá, lembre-se que ali a gente tá analisando o osso, tá? O osso, ele é irrigado, mas os metabólitos, eles tendem a atravessar a matriz óssea que é calcificada, quer através dessas próprias células, que comunicam aí umas com as outras, ou através do espaço que existe nos prolongamentos dos osteócitos, tá? E das paredes dos canalículos ósseos. O fluxo nesse último caso, ele é bem mais reduzido, tá? Entre as paredes desses canalículos aqui, tá? Bom, pessoal, é interessante também falar esses sistemas circunferenciais, né? Falando até matemática agora, mas sim, esses sistemas circunferenciais interno, externo, eles ambos são constituídos aí de lamelas, reforçando, ósseas paralelas, tá? Elas estão localizadas entre si. Você lembra que eles são formados aí por faixas? Olha só, ó, lamelas paralelas aqui, ó, tá? Formando por faixas. Uma situada na parte interna do osso, tá? E outra está em volta do canal da medula, tá bom? Próximo aí ao periósteo, tá? Mais externo aí. Pessoal, o sistema circunferencial externo ele é mais envolvido que o interno, tá? Pelo diâmetro mesmo, tá? Bom, entre esses dois sistemas a gente tem numerosos aí que você consegue visualizar vários sistemas de Harvey, tá? Vários lamelas irregulares, lamelas intersticiais e tem aí eles advêm a partir de restos de sistema de Harvey, tá? E diga-se de passagem, esses sistemas eles são destruídos durante o crescimento do corpo, tá? Formando essas lamelas. Isso aqui é destruído, formando novas lamelas, tá? Importante aqui. E falar sobre a ossificação, tá? Turma, o osso ele se forma a partir de dois tipos de ossificação: ossificação intramembranosa e ossificação endocondral. O que é a ossificação intramembranosa? Ela acontece nos nossos ossos chatos, tá? Da cavidade craniana, tá? Por exemplo, a partir lá daquelas células mesenquimatosas, células mesenquimais. Elas vão se diferenciar em osteoblastos que vão começar a formar o que nós chamamos de centro de ossificação primário, ou centro primário de ossificação também é o mesmo, tá? É como se fosse um conjunto de células aí que retraem os prolongamentos, tá? De modo que eles ficam mais curtos e vai se dividir para começar a produzir a matriz óssea, tá? E é isso que vai originar os trabéculos, ou melhor, as trabéculas, tá?
as trabéculas de osso com vários osteócitos no seu interior. As trabéculas são essas estruturas aqui, tá? Tá bom? Mas é isso que vai originar essas trabéculas aí de ossos, tá? Com osteócitos dentro, tá? E vai bandar os osteoblastos para a periferia. Então, a ossificação intramembranosa, em outras palavras, ela ocorre no embrião, tá? E para quem não respondeu a origem tanto do tecido conjuntivo, do tecido ósseo, do tecido cartilaginoso, é o mesoderma, pessoal. O tecido conjuntivo tem a origem no mesoderma. Mais especificamente é para que está no ensino superior, e essa aula, claro, é para ensino superior, lógico, é o mesoderma intraxial, tá? Nós vemos que não é bem só o mesoderma, endoderma, não, tem o mesoderma paraxial, o ectoderma para... Então vamos ver isso aí lá em embriologia, como é que se forma. Então, a ossificação intramembranosa acontece nos ossos chatos, tá? A endocondral, ela acontece no embrião, tá? Claro, mas ela ocorre aí em ossos longos, tá? É como se fosse um molde. Na imagem é melhor, não é isso? Vamos ver na imagem. Aí você tem, aparece um molde de cartilagem hialina, ó, um molde de cartilagem hialina, tá? Ela é invadida aí por vasos sanguíneos que traz células osteoprogenitoras, ó. Trouxe células osteoprogenitoras, tá? E aí elas começam a formar uma matriz óssea, tá? E os condrócitos da cartilagem hialina vão sofrendo modificações morfológicas aí, até morrer por apoptose, diminuindo cartilagem, tá? Em seguida, à medida que se forma a matriz óssea, e que inicialmente é na diáfise do osso, tá? Essa parte aqui, epífise, diáfise, inicialmente é na diáfise do osso. A gente chama isso aqui de colar periostal, tá? E do centro, tá? De ossificação. Isso aqui é o centro de ossificação primário, tá? Ele vai progredindo para a extremidade dos ossos, ou seja, o crescimento é do centro para as extremidades do osso. Posteriormente, o centro de ossificação secundário se torna nas epífises do osso, permite a substituição da hialina, tá? Por tecido ósseo. Então, toda a cartilagem hialina, turma, ela é substituída por tecido ósseo, exceto algum local. Exceto a superfície articular. Percebe? A superfície articular e a placa epifisária, tá? Superfície articular aqui, ó, não é substituída por ossos, por tecido ósseo, tá? Será que eu tô falando baixo hoje? É minha garganta que tá doendo, turma. Tá bom, turma? Interessante? Eu acho importante destacar, eu creio que esse seja o último slide, mas eu não coloquei, mas eu vou comentar como que acontece a reparação de fratura, um pouco de papel metabólico, por exemplo, do tecido ósseo, senão ficaria muito extensa essa aula, tá? Mas, pessoal, quando você tem um local de fratura óssea e ocorre, óbvio, hemorragia, porque ali é vascularizado, ali tem vasos sanguíneos, tem nervos, etc., vasos linfáticos. Claro, pela lesão de vaso, destruição dessa matriz e, posteriormente, a morte dessas células, necrose, né, podendo necrosar, para que ocorra a reparação, para que se inicie, o coágulo sanguíneo ele deve ser removido aí por macrófago. Isso nós já sabemos, não é novidade, tá? Isso acontece através de proliferação lá do periósteo ao redor. O periósteo, que é o que está ao redor, tá, pessoal, do osso, não é a cartilagem articular, tá? E aí o que acontece? Ou seja, de fora do osso, que está de fora do osso, e do endósteo, que é a parte que reveste a cavidade óssea interna. É isso que nós chamamos de osso primário, tá? Surge um tecido imaturo ali. Tanto por ossificação intramembranosa, como por ossificação endocondral, tá? E aí o osso primário forma um calo, tá? E ele vai poder ou não ser substituído ali por cartilagem hialina, tá, ok? E depois que se forma o osso secundário e a reabsorção aí de todo o resto de osso, que vai ficar, que pode ou não ficar ali com aquela forma habitual, tá? Então é um processo bastante complexo,
Na parte de fisiologia a gente aprofunda isso bem melhor, mas só para você entender um pouquinho aqui na histologia, a substituição primária ela é seguidamente aí substituída, acontece um calo ósseo e aí é substituído por uma cartilagem hialina, pessoal. E aí se forma um osso secundário onde há reabsorção, tá? Bem, pessoal, o osso ele é um reservatório de cálcio, falando nisso da aula de tecido ósseo, tá? Que aí tem um limite para haver deposição e reabsorção de cálcio de acordo com a necessidade. Por exemplo, quando o osso ele é sujeito aí à carga, induz a reabsorção, e quando ele é sujeito à tração, que por exemplo, que acontece com os aparelhos dentários, induz aí a deposição e com o tempo isso se torna deletério, tá? Muito cuidado com a reabsorção e deposição óssea, tá? Nesse sentido aqui. Enfim, é um assunto muito legal de abordar também, patologia, tá? Nós vamos ver isso aqui também. Mas era isso, turma, que eu tinha para tratar com vocês hoje sobre a parte final de tecido conjuntivo, tá? Era a parte de suporte, tecido cartilaginoso, tecido ósseo. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau.